Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 2 de agosto de 2025. Eu quero pedir desculpas que no vídeo anterior de hoje, no primeiro vídeo, eu falei 2 de julho. É um erro, acho que pelo avançado da hora, me perdi um pouquinho, desculpem. Vou tentar para os próximos vídeos do mês não errar, né? Acho que o mês começou, não me adaptei com o novo mês ainda. Bom, os russos recuam na província de Kharkiv após ofensiva ucraniana. Eu quero convidar a você que não é inscrito no canal, que inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. E também quero pedir a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Mas também, antes de entrar no primeiro assunto, eu quero anunciar, ontem eu falei no meu último vídeo sobre o terremoto na Rússia. E não tinha ainda informações sobre o que aconteceu com a base nuclear na região, que foi na região de Kamchatka, lá na área do Pacífico, muito longe ali da Europa e da Ucrânia. E eu vou falar então sobre essa base que foi atingida, como que está a situação. Então, vamos abordar agora aqui o primeiro tema, que é o exército ucraniano. Ele lançou um novo contra-ataque na região de Kharkiv, especificamente em Volchansk, que é a próxima fronteira com a Rússia, onde eles ainda estão incomodando. Onde a Ucrânia repeliu uma ofensiva russa e fez um contra-ataque também na região, uma ofensiva ou contra-ofensiva, como vocês quiserem, né? As forças russas, elas estavam tentando os esforços que fazem diariamente para tomar a cidade de Volchansk. Sem sucesso. Eles estavam tentando flanquear a cidade, tanto pelo lado ocidental quanto pelo lado oriental. Essa informação, ela foi divulgada, né? E depois, justamente para explicar essas táticas e as estratégias operacionais e táticas do exército ucraniano. Os russos têm sido incapazes, desde que fracassaram numa grande ofensiva que eles fizeram contra toda a província de Kharkiv, eles têm sido incapazes de tomar territórios. Eles avançam, mas avançam, têm perdas e recuam. Ou seja, não têm obtido sucesso dentro de Volchansk. Na região ali, da onde eles estão, não têm conseguido avançar. No flanco ocidental, eles estão tentando avançar por Hatyusha, e eles estão também tentando avançar por Tiki e Volchansk, uma vila menor é Volchansk Kutori, próxima à cidade principal, que leva só o nome de Volchansk. Então estão fazendo esse esforço, estão tentando fazer manobras ali, usando as mesmas táticas durante os ataques de buchas de canhão, mas Volchansk, a Ucrânia está resistindo, mas não é considerado um objetivo estratégico, né? Pelos russos, pela Ucrânia é considerado. Mas estão fazendo um esforço grande, porque certamente não é estratégico para eles, mas é um alvo significativo para os russos, né? Há distinções militares entre objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Quando a Rússia lançou sua nova ofensiva em Kharkiv, ainda em maio do ano passado, então ela queria Volchansk, na realidade, para estabelecer uma zona tampão ali, e não conseguiu. E tiveram muitas perdas, morreram mais de 40 mil russos ali. Apesar de eles terem entrado na cidade, numa parte da cidade, nos primeiros dias dessa ofensiva, não conseguiram capturá-la, após mais de um ano de intensos combates. As forças de defesa ucraniana mantiveram as posições na margem norte do rio Volcha, mais perto da fronteira com a Rússia. As unidades ucranianas estão posicionadas na margem norte do rio Volcha, perto da fronteira com a Federação Russa, e mantém controle firme sobre uma parte do território de uma usina que tem lá na região e os agregados da usina e empresas que produzem produtos para essa usina. O inimigo russo continua a lançar ataques diurnos e noturnos, segundo a informação do Estado-Maior do Exército Ucraniano. A infantaria de assalto russa está tentando se infiltrar dentro ali daquela fábrica
está fazendo todos os esforços para empurrar as forças ucranianas para além da barreira natural do rio Volcha, em direção à margem sul. Mas estão falhando. E vem falhando já então mais de um ano, né? O exército ucraniano também lança novos contra-ataques e precisamos recordar que operadores de drones e artilheiros e morteiros da unidade Scorpion da Brigada Hart do Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia, né, na região de Kharkiv, destruíram equipamentos como canhões, escavadeiras, obuses ali naquela região, agora, nessa semana, durante essa semana. E um veículo blindado de transporte de pessoal também, e também depósitos de equipamentos de engenharia. Eles destruíram dos russos ali, feito pela aviação ucraniana. E neutralizaram muita gente ali, né? Muitos foram eliminados definitivamente. Os russos estão tentando se firmar na direção de Volchansky, mas sem quaisquer chance. Eles não tiveram chance até agora. E quaisquer tentativas que eles de construir novas fortificações ou entregar mais armas às suas posições ou munições têm sido registradas pela Ucrânia através de reconhecimento aéreo dos drones, e em alguns casos o bombardeio é de obuses, drones ou muitas vezes até da aviação ucraniana contra esses alvos da logística, para municiar melhor os soldados russos na região. Então eles estão com deficiência dessa logística. Os operadores de drones e artilheiros de morteiros, né, da unidade Scorpion, eles têm atingido os russos com muita facilidade, e os russos têm sido identificados bem antes deles começarem as suas operações de ataque contra a Ucrânia ali naquela região. E, novamente, a Ucrânia avançou em cima das posições deles e ganhou terreno e se estabeleceu, consolidou posições aonde os russos foram obrigados a recuar. Bom, o Putin tem uma base nuclear lá no Pacífico. É uma instalação estratégica e ela está em perigo. Não por um ataque ucraniano, não por um ataque americano ou da Europa. Mas o forte é isso, os russos estão guardando essa informação. Mas isso é de informações de satélites americanos que estão observando e liberaram essa informação hoje, 2 dias depois do terremoto de magnitude 8.7 na costa de 8.7, 8.8, alguma coisa assim, na costa de Petropavlovsk e Kamchatka, né, naquela região longínqua, né, é uma região inclusive pouco habitada. Na região da Kamchatka, que eu falei mais no meu vídeo de ontem, no meu último vídeo de ontem, na realidade é uma região daria para dizer assim, até hostil, né? Que é uma região selvagem, tem bastantes animais e tem poucos habitantes. A maior cidade lá, que é praticamente a única cidade, depois são vilas muito pequenas, tem 291 mil habitantes. Então, a densidade populacional lá é muito baixa. Mas as principais instalações militares, principalmente uma base de submarinos nucleares, e também lá tem submarinos a diesel nessa baía, chama-se Baía de Avacha, citando dados de satélites abertos também, e não só os americanos, e também esses satélites abertos são do Ocidente, né? Eles fazem trabalhos, vendem informações, a Ucrânia compra informações deles também, e eles determinaram que o epicentro do terremoto foi localizado a aproximadamente 100 quilômetros da Baía de Avacha. Essa Baía de Avacha, ela é em poder da Rússia, né? Ela é russa, né? A principal base da frota, que é justamente onde fica essa frota do Pacífico, que a frota do Pacífico da Rússia fica lá. O impacto foi tão forte que danos causados por tremores e tsunamis já foram registrados na cidade. Há 3 locais principais na costa: Centro de Reparos Nordeste, que atende submarinos a diesel e nucleares, base submarina de Ryabachuje, que é o local permanente das unidades de combate da frota do Pacífico. E terceiro, o cais para carregamento de mísseis balísticos foi projetado para armar submarinos estratégicos. Uma imagem captada por esses satélites determinou lá que tinha 6 submarinos nucleares nessa base, ali na região de Petropavlovsk, Kamchatka, né? E a apenas 100 quilômetros do epicentro. Então, estavam esses 6 submarinos nucleares.
Os submarinos incluem 3 submarinos da classe Oscar, um submarino da classe Aquila e um submarino da classe Borei e um submarino da classe Delta. Toda a infraestrutura militar está localizada diretamente na costa, a uma altitude de 3 a 6 metros acima do nível do mar. Então, o nível é baixo, então qualquer tsunami ali, ele cobre tudo, né? Qualquer que eu digo não, mas pelo menos com as características desse tsunami que aconteceu na região. Então, se as ondas do tsunami ultrapassassem, né, 3 metros, o que é bem possível, e um terremoto dessa magnitude, os equipamentos e máquinas poderiam certamente ter sido danificados. Mas os russos não divulgam nada, estão quietinhos. Querem que o tempo passe e eles não falem nada para ninguém. Também em 17 de julho, né, de acordo com outras imagens de satélite, que ali essa base está sempre observada o tempo todo pelos americanos, né? 365 dias por ano. Essa onde tem as tropas nucleares da Rússia, seja por terra, por avião, sempre são observadas. E onde são os silos também, por toda a Rússia, os Estados Unidos, sempre tem alguém olhando. Então ali tinha 5 submarinos atracados na base. Em imagens posteriores, já em 20 de julho, 3 submarinos podem ser claramente distinguidos, ou seja, mas seu status exato é desconhecido. Eles esperam que mais imagens sejam recebidas, que vão estar sendo recebidas, vão sendo reveladas, né? O que permitirá uma análise preliminar dos danos, ou seja, os americanos à distância já vão saber que danos eles tiveram. Eles prometeram publicar atualizações nos próximos dias. Se a infraestrutura for de fato danificada, a Rússia poderá enfrentar a incapacitação temporária de parte de sua tríade naval nuclear no Extremo Oriente, o que é crítico no contexto das atuais tensões internacionais da guerra na Ucrânia, movida criminosamente pelo ditador da Rússia. Assim que eu tiver mais informações sobre isso, que é muito importante, eu vou passar para vocês aqui no canal. Muito obrigado a todos. Não esqueçam, vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade. E também peço a todos que deem o like e compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.